as próprias mãos. Aí quando Deus os faz, Deus dá algo chamado para eles livre-arbítrio. É algo que todo mundo tem. Ninguém é obrigado a trabalhar para a obra, ninguém é obrigado a estar na igreja, é livre-arbítrio. Todos nós temos o poder de escolher o que nós queremos. Então Deus, Ele nos deu isso, Deus nos deu livre acesso para escolher o que nós queremos. Então, não é porque o pastor manda que você vai fazer, embora a Bíblia manda você obedecer. Só que você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher sim ou não fazer. Porque, mais uma vez repito, você tem livre-arbítrio. O que quer dizer livre-arbítrio? Quer dizer que você manda em você. Quer dizer que você escolhe o que você quer. Nós sabemos que uma mãe, quando ela chega para a filha ou para o filho, para dar conselho, diz: olha, cuidado com esse namoro, porque você pode quebrar a cara. Então, se a filha quiser obedecer, ela vai obedecer. Se ela não quiser obedecer, ela não vai obedecer, porque ela tem um livre-arbítrio. Embora alguns pais deixam de castigo, alguns pais espancam, alguns pais chamam a atenção, mas a pessoa tem livre-arbítrio. Então, por Deus fazer isso, Adão e Eva, eles comeram fruto. Aí eu imagino Eva comendo fruto e é só uma conjectura. Ela está comendo fruto e diz: rapaz, mas que fruto gostoso. Aí Adão: que fruto é esse? Me dá um pedacinho também. Aí ali Adão come. E quando Adão come, irmãos, os olhos se abrem. Aí quando os olhos se abrem, aí Adão: rapaz, que fruto foi esse? E Eva começa a dizer: olha, esse fruto foi o fruto da árvore proibida. Foi o fruto que Deus disse que não era para nós comer. Aí por causa disso, irmãos, por causa disso, a corrupção começou a nascer onde? No coração. Então, por causa da desobediência, por causa do livre-arbítrio, então às vezes, nós fazemos coisas que Deus não aprova. Aí quando nós fazemos coisas que Deus não aprova, Deus tira de nós algo que Ele tinha para a nossa vida. Deus tira a sua bênção, Deus tira a paz que tem para nós, Deus tira a sua beneficência, Deus sai tirando, assim como Deus, Ele dá ordem ao anjo, para o anjo ir com a espada de fogo, irmãos, expulsar Adão e Eva. Por quê? Por causa da desobediência. Glória a Deus. Então a desobediência faz nós perder, irmãos, as bênçãos de Deus. Eles não obedeceram. Aí o que é que acontece? Adão e Eva, eles vão ser papai e mamãe. Nasce Caim. Caim começa a tomar conta, irmãos, de lavouras. Ele começa a plantar, ele planta, para os irmãos entenderem, ele planta abacaxi, ele planta melão, ele planta banana, ele sai plantando frutas. Enquanto Abel, ele começa a tomar conta de animais, ele começa a ser pastor. Então Abel é aquele que pega a ovelha desde o seu nascimento, cuida dela até a sua morte ou até o seu sacrifício. Então Deus agora permite que eles façam culto. E como era feito o culto antigamente? O culto antigamente era o seguinte: o que eles tinham de melhor para oferecer, eles pegavam e ofereciam a Deus. Então Caim, ele era agricultor. Caim, ele vai começar a pegar uma cestinha, ele vai começar a catar fruto. Só que Caim, ele cata. Irmãos, catar é diferente de escolher. Tem muita gente catando as coisas para a obra de Deus. Tem muita gente fazendo as coisas do jeito que quer. Aleluia. Faz do jeito que quer, não se importando
vezes eu cuido de ovelha, só que eu não vou catar, eu vou escolher. Eu vou escolher a melhor ovelha para o meu Deus. Eu vou dar o meu melhor para o meu Deus. Então o que é que Abel faz? Abel, ele primeiro, ele olha no casco da ovelha para ver se a ovelha tinha algum defeito, porque até se a ovelha andasse manca, não servia para Deus. Se a ovelha tivesse mancha, não servia para Deus. Se a ovelha tivesse qualquer malhada, qualquer coisa, irmãos, qualquer manchinha, não servia para Deus. Então é onde Deus, ele vai observando. Ele observa Caim e ele observa Abel. Os dois cultos estão acontecendo. Para onde é que Deus ele vai olhar verdadeiramente? Qual é o sacrifício que Deus vai receber? O melhor sacrifício. Porque Deus, irmãos, ele só recebe o melhor. Se você fazer as coisas catando para Deus, pode ter certeza que Deus não recebe. Agora, se você fizer o melhor para Deus, aí sim Deus recebe. Então Deus ele começa a ver e ele recebe o sacrifício de Abel. E o que é que Deus faz? Deus ele cheira com um cheiro suave. Aquilo chega nas narinas de Deus. E ali Caim ele fica com inveja. E quando ele fica com inveja, irmãos, aquilo vai permitir que o diabo entre no coração dele e começa a dizer: olha, mata o teu irmão, tira ele daí, tira o teu irmão do culto, acaba com ele, pode matá-lo. Aí o que é que Caim faz? Caim tenta tirar Abel do culto. Caim, ele tenta tirar, em outras palavras, tenta tirar Abel da igreja. Faz de tudo. Até, irmãos, que ele pega uma pedra ou um pau, dependendo da tradução, e começa a açoitar, começa a bater no seu próprio irmão, por causa da inveja. Irmãos, a inveja às vezes faz nós bater nas pessoas. A inveja às vezes faz nós, muitas das vezes, espantar as pessoas. Aí quando nós estamos com inveja, nós ficamos cegos espiritualmente. É onde o diabo aproveita. Aleluia. É onde o diabo entra e começa a maquinar a vida das pessoas. Aí o que é que acontece? Abel morre. E quando Abel morre, a Bíblia vai dizer que o sangue de Abel começa a clamar. Aí Deus chega para Caim e diz: Caim, onde é que está o teu irmão Caim? E Deus começa a dizer: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu sou pai do meu irmão? Por acaso eu sou mestre dele? E Deus ali vê a ignorância do camarada, porque, irmãos, tem alguns crentes que às vezes são tão ignorantes com o próprio Deus. Ignoram o próprio Deus. E ali Deus, ele começa a ver e começa a dizer: rapaz, tu acabou com o teu irmão, tu ainda finge que não está acontecendo nada. Irmãos, tem tanta gente que às vezes vai para o culto e finge como se nada tivesse acontecendo. Glória a Deus. Faz as coisas aí, às vezes finge que nada aconteceu. E Deus, irmãos, olhando, observando, dizendo: Caim, eu estou te vendo, cara. Aleluia. Caim, eu estou vendo você. Aí o que é que acontece, irmãos? O tempo vai passando, vai passando. Aí a Bíblia vai dizer que Deus agora quer acabar com a raça humana. Aleluia. Aí Deus, com o passar do tempo, levanta um homem chamado Noé. Noé constrói uma arca, todo mundo sabe a história. A arca, ela começa a boiar porque a chuva começou a descer. E ali o povo tudinho morreram, a maioria, só ficou a família de Noé. É onde Noé vai reconstruir. Mas, irmãos, eu quero falar agora um pouquinho dos filhos de Deus. Anjos que estavam no céu. Anjos que estavam com Deus,
começaram a deixar o desejo nascer no coração e começaram a ficar, através de com inveja. Então começou com Satanás lá no céu. Satanás era maestro, ele regia o coral, ele maestrava o coral, ele escolhia os hinos, ele escolhia as músicas, os louvores. Só que tem um momento que ele quer ser semelhante a Deus. Glória a Jesus. E quando chega esse momento, irmãos, às vezes tem gente querendo ser semelhante a Deus. Deixa eu descer um pouquinho. Tem gente que quer às vezes ser um diácono sem ser. Tem gente que quer ser um presbítero sem ser. Tem gente que quer ser um pastor sem ser. Descendo mais. Tem gente que quer ser um líder de departamento sem ser. Tem gente querendo ser, irmãos, o que não é. Aleluia. Aí muitas das vezes mistura as coisas, aí acaba fazendo a obra de Deus sofrer. Aleluia. Glória a Deus. Aí o tempo passa e Satanás lá, maestrando, trabalhando, mas o desejo no coração, dizendo: um dia eu acabo com Deus, um dia eu tomo o trono dele. E aí Satanás, irmãos, ele chega para os outros anjos, e começa a dizer: olha, eu tenho um negócio bom para tu, eu estou querendo ser maior do que Deus, e aí, vamos? Aos outros anjos: rapaz, vamos? Ele começa a dizer: eu quero ser semelhante a esse Deus, corrigindo a palavra, quero ser igual a esse Deus. Aí o que é que acontece, irmãos? Se tinha, só para os irmãos entenderem, se tinha 10, ele vai à cabeça de 5. Aí os 5 ficam tudo corrompido. Os 5 começam a trabalhar, mas trabalhar, sabe, catando igual Caim. Começa a trabalhar, mas não trabalha como Abel. E o tempo passando até o dia do ataque chegar. Quando chega o dia, irmãos, interessante que Deus, ele vê, né, ele já sabia desde o início, e diz: olha, todos vocês vão ser expulsos do céu. Todos vocês irão sair daqui. Vai todo mundo para o inferno, vai todo mundo descer as profundezas. Ao que é que acontece? Deus faz descer Satanás e os seus demônios tudinho para onde? Para a terra. Aí quando eles descem, é onde vão aprontar com Eva, é onde vão aprontar com Caim, é onde vão aprontar com as pessoas. Aleluia. Aí interessante, irmãos, que eles eram filhos de Deus. Então quando eles olham mulheres, anjos, viu? Já tinha pecado, já tinha descido, estava aqui. Eles olham e começam a dizer: rapaz, as mulheres são bonitas. E ali, irmãos, Deus, ele não queria que isso acontecesse, que as mulheres se casassem com anjos, com filhos de Deus, que desceram, anjos caídos. Aí, o que é que acontece? Ali, eles se casam. E quando se casam, quem é que nasce? Nascem gigantes. Aí quando os gigantes nascem, a Bíblia vai dizer que a iniquidade, que a perversidade aumenta mais ainda. Por causa dos gigantes, por causa dos famosos, dos heróis, sabe? Que ninguém tinha peito para enfrentar eles. Ninguém tinha peito para enfrentar os camaradas, era tudo grande. Aí eles faziam o que? Aquele alvoroço. Aí quando fazia aquele alvoroço, a iniquidade foi aumentando ainda mais. O tempo foi passando e foi onde Deus resolveu destruir a terra com água. Matar tudinho afogado. Matar tudinho afogado. Então, irmãos, ali, aqueles homens, quando se casam, aí nascem os gigantes.
Vamos ler aqui em Jó, capítulo 1 e o verso 6. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Você que trouxe Bíblia, abra no livro de Jó, capítulo 1 e o verso 6, em nome de Jesus. Quem achar pode ler, em nome de Jesus. Jó, capítulo 1 e o verso 6. Isso, e o verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apressados perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Irmãos, interessante que aqui Satanás agora, ele vai o quê? Ele vai se juntar. Ele vai a caminho de Deus, no meio dos filhos de Deus. E ali Deus ele pergunta: ó Satanás, de onde foi que tu veio? E ele começa a dizer: eu vim da terra, estava perambulando por lá. E ali, irmãos, Deus ele fala de um homem chamado Jó. E Jó, nós sabemos que era homem fiel a Deus. E Jó sempre acordava pela madrugada para orar. Jó sempre orava pelos seus filhos. E ali Satanás, ele começa a dizer: Deus, Jó só é fiel ao Senhor porque ele tem dinheiro. Jó só é fiel ao Senhor porque ele tem filhos, tem filhas. Então é por isso que ele é fiel ao Senhor. Tira isso dele. Tira isso dele que o Senhor vai ver se Jó é fiel mesmo. Irmãos, eu faço a pergunta para nós: por que nós somos fiéis a Deus? Será porque Deus é Deus? Ou será pelo que Ele tem feito em nossas vidas? Glória, glória. Irmãos, nós temos que ser fiel ao nosso Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele nos dá. Porque igual Jó disse: olha, saí do ventre da minha mãe, não tornarei para lá. Glória a Deus. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos, irmãos, que ser fiel ao nosso Deus no momento de fraqueza e no momento que nós estiver forte. Ou seja, no momento que tudo estiver bem, dê glória a Deus. No momento que tudo estiver mal, dê glória a Deus também. Glória a Deus. Porque, irmãos, se nós só darmos glória a Deus nos momentos de glória, nos momentos bons, nós estamos muitas das vezes com segundas intenções.